Seja bem-vindo ao canal Notícias do Brasil e do Mundo. Meu nome é Priscila e vamos com uma informação importantíssima para quem não sabe, e é uma pergunta que não quer calar sobre essas eleições de 2022, que é uma reivindicação por intervenção militar. Então a pergunta é: essa reivindicação por intervenção militar de bolsonarista é inconstitucional? Então, o que não fala de outra coisa a não ser os manifestantes pararem as estradas aí pedindo essa intervenção militar. Isso está dando o que falar. Então, de acordo com fontes, após a eleição do Lula, né, que é do PT, como novo presidente do Brasil, os apoiadores do Jair Bolsonaro, que é do PL, fizeram paralisações nas estradas de todo o país, junto com a pausa, em que alguns manifestantes apoiam essa intervenção para um golpe de Estado. E parte desses golpistas usam como argumento o artigo 142 da Constituição. No entanto, ele não dá direito a qualquer tipo de intervenção militar na política. Então, é muita dúvida que o povo tem sobre isso. Então, esse sistema político brasileiro proíbe militares de intervir na política e não prevê um mecanismo de intervenção militar, ou seja, constitucional, em que essa Constituição é do ano de 1988. Então, no artigo 1º, que é o parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, tem uma carta magna, que é o povo quem escolhe os governantes. Se os militares tomam o poder pela força, isso classifica como golpe de Estado. E se o militar concorrer às eleições e acabar sendo eleito, diz que o fato não representa uma intervenção, e sim um acesso ao poder pelo caminho do voto e da democracia. E também outra pergunta: qual seria o papel das Forças Armadas na democracia? Então, seria, por exemplo, garantir a defesa nacional e dos poderes constitucionais, além de atuar na segurança, e protege também os três poderes e a soberania da presidência. Por exemplo, no caso de um ambiente de grave instabilidade, as Forças Armadas podem também atuar para a garantia da lei e da ordem. Quando as instituições encarregadas de fazê-lo não possam, por qualquer razão, por exemplo, e cumprir a tarefa. Mas também a Constituição diz que todas as medidas e ações a serem adotadas pelo comando militar devem estar previstas no ordenamento legal do Estado, que tem uma direção de autoridades como o presidente, em que o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal ou a Câmara dos Deputados. E se ocorrer uma situação grave, por exemplo, também, o presidente da República pode decretar uma intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, em que essas medidas devem ser tomadas como forma de manutenção ou restabelecimento da normalidade, tendo então uma regra dos princípios da necessidade, sob pena de caracterizar arbítrio e verdadeiro golpe do Estado, e da temporalidade. Não pode ser por um longo tempo, sob pena de configurar verdadeira ditadura. Ou seja, mesmo que as Forças Armadas forem chamadas para agir, essas operações devem ser realizadas por tempo determinado. E se a atuação de membros das Forças Armadas ultrapasse o limite da lei, eles podem estar sujeitos a processos e, pior, sanções judiciais, em que essa Constituição prevê uma linha de sucessão no caso de um presidente ser impedido de continuar seu mandato. E se o vice-presidente, por exemplo, ter uma queda, quem assumir vai ter o compromisso de convocar eleições diretas em 90 dias, em que essa linha sucessória, nesse caso, seria o presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. E se essa queda acontecer depois da primeira metade do mandato, as eleições são indiretas e só votam parlamentares. Essa é mais uma notícia, vou ficando por aqui e fique atento porque maiores informações a qualquer momento vamos passar para você.